Pessoal, então, boa tarde aí para todo mundo, tá? Pontualmente às 14 horas. Caso alguém não esteja me ouvindo, tá? Pode falar aqui no chat, tá? Que eu estou lendo o chat tranquilamente, mas acredito aí que todos já estão conseguindo me ouvir, tá? Então, fazendo aí uma breve apresentação, eu sou o Giovanni, eu sou consultor da Corp. Uma das minhas especialidades aqui na Corp é o módulo de custeio de produção, tá? E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu aprendi aí prestando consultoria, né, algumas dificuldades, alguns conceitos, né, e eu vou falar sobre o custeio de produção. E eu quero tentar trazer para vocês o que vocês vão ganhar colocando um custeio de produção, qual é o ganho que a empresa vai ter desde que eu faça, né, o processo correto, né? Muitas vezes a gente interpreta o custeio de produção, ou enfim, metodologias de absorção, eu vou já falar um pouco mais sobre isso, a gente interpreta isso como uma obrigação, né? Uma obrigação contábil, por exemplo. Mas o que eu posso fazer, né, para conseguir ganhar, né, conseguir ter um ganho em cima disso, conseguir interpretar esses dados e não usar apenas para legislação, usar para trazer um ganho para minha empresa, tá? Então é isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje, tá? Como que vai funcionar a dinâmica, tá, pessoal? Eu vou fazer algumas apresentações, trazer alguns conceitos e vou mostrar alguns exemplos práticos, né, de como que isso pode ser aplicado utilizando o RP Corp, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, eu peço que vocês anotem o ponto de dúvida que ficou e aí no final da apresentação eu vou, né, liberar para que vocês possam me mandar perguntas aqui no chat, consequentemente eu vou respondendo aí, tirando alguma dúvida eventual que vocês tenham, tá? Então, boa tarde para quem chegou agora, tá? Vamos dar início então à apresentação, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu slide de apresentação, e aí eu vou trazer esses conceitos e vou também um pouquinho aí fazer alguns exemplos práticos utilizando o RP Corp, tá? Então, vamos lá. Tá? Pois bem, pessoal, então, indo para, né, a nossa primeira slide de apresentação, tá? Então, eu vou trazer aí para vocês, tá, um pouquinho dos pilares do custeio de produção, tá? Quando eu falo de custeio de produção, existem diversas metodologias, tá? Que podem ser aplicadas para que eu calcule meu custeio de produção. Então, eu trouxe alguns exemplos, né? Eu tenho custeio ABC, tenho custeio variável e tenho o custeio por absorção, ou também conhecido como custeio integral, tá? E o que tem de diferença, né? Qual é a principal diferença? O custeio por absorção ou custeio integral é a metodologia que é aceita para fins contábeis e fiscais de acordo com o decreto 9.580, tá? Nos seus artigos 302 e 306. Né? Então, nesses artigos fala-se um pouco aí sobre o custo integral, tá? E o que é esse custo integral, né? Ele vai ser aí, né, o objeto do nosso webinar. É nessa metodologia que eu vou trabalhar e trazer aí alguns dados um pouquinho aí da minha experiência para compartilhar com vocês, tá? Então, assim, o que eu queria deixar claro só nessa primeira parte é que existem diferentes metodologias, né? Cada metodologia tem uma vantagem e uma desvantagem, mas por que nesse momento, né, eu estou trazendo o custeio por absorção? Porque ele está pronto no sistema Corp e porque também, né, é a metodologia aceita para fins contábeis e fiscais. Então, como eu estava falando no início, né, eu não preciso necessariamente só cumprir a obrigação fiscal, né? Eu posso fazer um bom custeio para cumprir a obrigação fiscal, mas eu também, né, posso tentar tirar um proveito disso e usar esses números para ajudar a minha empresa, tá? Então, vamos aí para o próximo slide. Tá?
Antes da gente entrar em qualquer prática, tá? Eu queria trazer só um pouquinho de conceito para vocês. Eu não vou me estender muito em conceitos, até mesmo porque é um assunto bem longo, né? A gente poderia passar uma tarde toda debatendo aí sobre custeio, mas eu quero trazer o mínimo aí para vocês, tá? Então, antes de começar, eu quero parear todo mundo, tá? E eu colocar o conceito de custo e despesa, né? Quando estou falando do custeio por absorção, tá? Então, o custo, ele vai ser tudo que está ligado à produção e será transformado em ativo, né? Então, um exemplo que eu coloquei aqui no próprio slide é o salário dos operadores da produção, ou seja, esse dinheiro que a empresa gasta, ele vai virar um ativo. Que ativo é esse? É o produto que foi produzido, o produto acabado, tá? E o conceito de despesa é todo gasto que não está ligado à produção. Então, por exemplo, um gasto de um salário do administrativo, ele é considerado uma despesa. Por quê? Porque não tenho como mensurar, então eu dei um exemplo aqui, imagine uma pessoa que trabalha no financeiro da empresa. Como que eu vou mensurar o quanto do salário dela teria que ser dividido entre os produtos que foram fabricados, né? Não existe nenhuma relação, entendeu? Então, nesse caso, é classificado como uma despesa e a despesa ela não entra no custo, né? Não vai entrar no custo, tá? Então, eu queria trazer esse conceito para que aí, daí para frente, a gente possa discutir, né? Então, metodologia de absorção, sempre eu vou usar só os custos, as despesas eu não vou utilizar, tá? Então, indo para a próxima apresentação, tá? Ou seja, então matéria-prima, né? O que são os pilares do custeio de produção? A matéria-prima, ou seja, qualquer material que eu utilizei na produção, gastos com mão de obra, né, da fábrica, então salários, benefícios, INSS, FGTS, tá? Gastos gerais de fabricação, então água, luz, telefone, aluguel, tá? Apenas a parte da fábrica, como eu coloquei ali na apresentação. Outros gastos, né, não é exatamente um gasto, mas depreciações, amortizações, tá, eles entram porque a parte referente ao maquinário da empresa, né, a depreciação referente ao maquinário da empresa, vai entrar no custo do meu produto. E aí eu coloquei ali um destaque, tá, o administrativo e comercial não entram no custeio. Tá, então isso é uma característica do custo por absorção. Tá. E aí entram algumas perguntas, né? Se os gastos administrativos e comerciais eles não entram no meu custo, né? Como que eu vou garantir, por exemplo, que o preço que está sendo vendido no meu produto, o preço que está sendo praticado, ele está dando um retorno positivo para a empresa, né? E aí a resposta que eu tenho é a margem de contribuição, tá? Então é isso que eu vou tentar trazer para vocês, né? Como fazer, né, essa análise da margem de contribuição utilizando os custos na prática. Tá? Então, entra também outro questionamento. Né? Muitas vezes a empresa se pergunta, né, o que eu vou ganhar, tá, realizando um bom cálculo de custeio? O que eu vou, né, ganhar implantando um módulo de custeio de produção? Eu digo para vocês que a implantação de um módulo de custeio de produção ela é bem trabalhosa, né? Ela exige um trabalho de longo prazo. Tem várias áreas que precisam ser estruturadas. Eu costumo dizer o seguinte: o custeio de produção ele é fácil de calcular. As contas que tem ali dentro é subtração, soma, divisão, não tem nada demais. Mas a questão é o grande trabalho que você vai ter é estruturar a tua empresa, estruturar a tua equipe para que você tenha um bom cálculo de custo, né? Por exemplo, se eu não registro a matéria-prima corretamente que foi utilizada, meu custo vai furar. Se eu não registro tempos, né, de produção, ou não tenho tempos cadastrados, isso já vai complicar um pouco, né? Então, o custo, o cálculo do custo é o reflexo de tudo que está acontecendo na tua empresa. Se você não está conseguindo calcular o custo dentro do sistema,
Provavelmente porque o sistema não está sendo usado de uma forma adequada. Tá? Então, o que a empresa vai ganhar se ela, né, fizer todo esse trabalho aí, que é um trabalho, né, que às vezes demora um tempo, né? Então ela vai ganhar uma visão estratégica, por exemplo, de quais vendas que são positivas ou negativas para a saúde econômica da empresa, tá? Porque a partir do momento que eu tenho o custo produto a produto e esse custo está fazendo sentido, para que eu tenha essa visão, vai ser muito mais fácil e eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Eu vou mostrar o Corp dando essa visão pronta. Tá? Então, o ganho, né, mais um ganho que a empresa tem realizando todo esse processo de custo. Tá? Então, uma outra questão que eu gosto de trazer é a seguinte, né? Eu posso olhar uma DRE de uma empresa, então eu extraio a DRE da empresa, e é muito comum que a gente vê a empresa tem lucro, perfeito, né? Se não tivesse lucro, talvez não estivesse mais ali no mercado. Mas aí a questão é, ou seja, as perguntas que ficam, né? Quais vendas, quais produtos, quais clientes que estão sendo positivos ou negativos para a saúde econômica da empresa, tá? Veja que quando eu analiso uma DRE, muitas vezes eu estou vendo toda a operação da minha empresa. A minha empresa está tendo lucro, perfeito. Tá? A pergunta é, se você soubesse, né, quais são os produtos que contribuem melhor para esse lucro e quais os que não estão contribuindo, você conseguiria focar a energia no que é melhor para a sua empresa. Tá? Então, essa visão que muitas vezes é difícil você tirar, né, extrair, né? Enfim, então é isso que eu quero trazer para vocês, e aí eu coloquei ali a mensagem para que vocês assistam até o fim. Né? No começo, a gente traz um pouquinho de conceitos, um pouquinho para como entender os cálculos na prática, e aí no final vocês vão conseguir ver esse ganho na prática. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá, pessoal? Ok. Tá, então, agora já mudando um pouquinho aí, né, dessa introdução, né, indo um pouco mais a fundo em relação a custo, o que é importante, né, eu entender, né? É importante entender como que essa absorção funciona, né? Ela não é um bicho de sete cabeças. Eu digo que na verdade, é bem simples de entender, tá? Então, da onde vêm os valores, né, dessa metodologia de absorção que a gente tanto fala, né? Então, a primeira base de tudo é matéria-prima. Tá? Então, os materiais que foram registrados em cada ordem de fabricação, via apontamento de produção ou via baixa pela estrutura do produto, né? Além de requisições contra o almoxarifado, por exemplo. Então, aqui, nessa primeira frase que eu falei de matéria-prima, eu estou trazendo um pouco já do Corp. Né? Então, isso, como que o RP Corp vai trazer isso para vocês? Simplesmente, cada material, cada matéria-prima que foi registrado na ordem de fabricação, fica registrado no histórico e o custo dessa matéria-prima vai entrar automaticamente para o custo do produto que você está fabricando. Né? O que eu preciso me atentar nessa primeira parte? Tá? Simplesmente, se o custo da minha matéria-prima no meu sistema não está confiável, seja porque eu dei entradas de nota fiscal errado, eu não converti unidade de medida, né, eu já preciso arrumar isso para dar um bom começo. A matéria-prima é a base de tudo. Tá? Aí, mão de obra, gastos gerais de fabricação e outros que a gente viu lá no início da apresentação que entram nesse custo, né? Como que eu divide isso entre os produtos? Né? Da onde que vem esses valores? Tá? Então eu coloquei aqui, são fatos contábeis que registram o acontecimento e garantem um cálculo de custo real integrado com a contabilidade da empresa. Tá? Quando eu estou falando fatos contábeis, eu estou falando realmente de lançamentos contábeis. Tá? Então, aí já entra alguma questão que as pessoas, né, começam a se questionar. Mas eu preciso ter contabilidade, né, para você fazer um cálculo pela metodologia de absorção da forma correta, precisa. Tá? E por quê? Tá?
Como o nome já diz, tá? É um custo integrado, né? Ou seja, ele é integrado com a contabilidade. Então, por exemplo, se o contador lançou 50 mil reais de folha de pagamento, é aquilo que está registrado no teu exercício. Eu tive um gasto com 50 mil reais de folha de pagamento. E esse gasto que vai ser absorvido entre os produtos que foram fabricados. Tá? Ou seja, eu estou garantindo que tudo que está no resultado da minha empresa vai ser absorvido ou dividido entre os produtos. Por isso, o nome de absorção e o nome de custo integral. Né? Ele está integralmente ligado com a contabilidade e os produtos que eu pedi absorvem esses valores da contabilidade. Tá? Então, por isso a importância. Tá? E aí existem, né, N facilitadores. Tá? Então, por exemplo, né, quando eu estou falando de mão de obra, existem diversas importações já no próprio PCorp para você importar a folha de pagamento de outros sistemas. Né? Configurar uma nota fiscal de energia elétrica para fazer a contabilização é extremamente simples. Tá? Em menos de uma hora você consegue configurar para que uma entrada de nota fiscal contabilize automático. Tá? Então, eu digo que é relativamente simples, mas é claro, é sempre importante o apoio de alguém que esteja para auxiliá-los, né? Alguém que esteja para dar um norte, né? Como começar tudo isso, tá? Beleza, então agora a gente já está recebendo os feedbacks positivos aí, tá? Perfeito, pessoal. Acontece, né? Ao vivo acontece às vezes algumas travadas aí. Então, continuando, tá, pessoal? O que eu preciso para começar tudo isso, né, que a gente está vendo? Tá? Então, uma das principais dicas que eu dou, tá, é começar com um pré-rateio, ou melhor, começar a dividir toda essa contabilidade. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, realizar as divisões, né, por centros de custo, e esses centros de custo podem representar setores, máquinas, células produtivas, tá? O que for mais relevante para a empresa. Então, eu dei um exemplo. Tá? Então, imagine que você tem a tua folha de pagamento de 50 mil reais, e essa folha de pagamento você pode dividir, né? Estou dando um exemplo aqui, 30% para um setor de pintura e 70% para um setor de fundição, de acordo com as pessoas que trabalham nesse setor. Tá? De acordo com as pessoas que trabalham nesse setor. E aí o que vai acontecer? Eu começo a separar um pouco melhor, né? Ou seja, então produtos que passaram pelo setor de pintura, eles vão absorver apenas os custos que estão contabilizados para o setor de pintura. Tá? Produtos que passaram, né, pelo setor de fundição, aqui no meu exemplo, eles vão absorver só a parte da fundição. Então eu começo a ter uma separação importante, né? Essa separação, né? Eu tentar, porque muitas vezes tem produtos que eles vão passar por um tipo de processo, né, que não é igual ao outro, né? Então, por exemplo, imagine que nesse setor de fundição que eu dei exemplo, eu tenho uma mão de obra mais cara, tenho um pessoal mais qualificado, ou eu tenho mais pessoas trabalhando, né? É, então, os produtos que vão passar por esse setor, eles vão precisar absorver mais custos, né? Eles vão ter o seu custo levemente encarecido, né? E os produtos que passaram pela pintura, um pouquinho mais baratos, né? Então, essa é uma forma, né? Eu já começar a pensar como que eu posso dividir aí a minha contabilidade por centro de custo, né? Então, falando da folha de pagamento, você já pode pedir aí para o próprio contador no sistema de contabilidade, ou melhor, no sistema de folha de pagamento, realizar essa divisão de acordo com as pessoas que trabalham nos setores produtivos. Né? Então, eu já garanto que eu vou ter um melhor equilíbrio. Tá? A mesma coisa com energia elétrica, por exemplo. Tá? Se eu tenho um setor que tem um maquinário mais pesado e consome uma energia elétrica maior, o ideal é que eu já divida isso. Eu já posso dividir, por exemplo, criar um critério de divisão na própria entrada de nota fiscal, realizar essa divisão para quê? Para que os produtos que passam por aquele processo que faz parte do setor mais caro, eles absorvam mais custos. Tá?
E aí, depois que eu dividir, tá? O passo 2 é entender, né, o critério. Eu preciso entender aí como que o sistema vai dividir exatamente esses valores entre os meus produtos. Tá? Então eu trouxe um exemplo aqui bem fácil para a gente entender e a gente já daqui a pouquinho vai lá para o Corp para ver isso na prática. Tá? Então eu trouxe um exemplo aqui, setor de pintura, ele teve um gasto total, né, de 30 mil reais, com folha de pagamento, energia, água, etc. Tá? Durante o mês, tá, foram produzidas apenas 2 ordens de fabricação. Estou dando um exemplo aqui, produto X, produto Y. Tá? Então imagine que no meu produto X foram gastos 400 horas e no meu produto Y foram gastas 600 horas de trabalho. Tá? Então o total que esse setor de pintura trabalhou foram 1.000 horas. Né? E concorda que isso é bem simples para entender. Ou seja, se o produto X utilizou 40% das horas do setor, ele vai absorver 40% do gasto do setor. No meu caso aqui, 12 mil reais. Se o produto Y ele utilizou 60% do total de horas, ele absorve 60%. Então eu já criei, né, esse cálculo fácil para que a gente entenda primeiro o conceito e aí vai ficar muito mais fácil depois de analisar isso dentro do RP. Tá? Então, uma outra questão que é interessante também a gente discutir é o seguinte: por que o tempo, né? Por que o tempo é o critério de rateio e não outro critério? Né? Então eu coloquei aqui alguns trechos de um livro, tá? E a referência está embaixo ali, em amarelo. Então o mais recomendável ou o menos pior é o critério baseado nos esforços da mão de obra direta, tá? E o menos recomendado é o das quantidades produzidas, uma vez que as empresas produzem muitos produtos diferentes, né? E esse critério ele teria sentido se todos os produtos fossem homogêneos em estrutura, peso, esforço ou unidade de medida, por exemplo. Né? Então, esse foi um trecho retirado aí de um livro de contabilidade de custos, a referência, né, está ali embaixo. E o que a gente consegue entender o que o autor quer dizer? Né? Ele está tentando dizer o seguinte, que o tempo é a unidade de medida comum que você vai ter entre todos os produtos. Né? Ou seja, quanto mais tempo você gasta, mais mão de obra tende a absorver esse produto. Né? Se você tentar fazer um rateio por quantidade, você vai ter que tomar cuidado. Por quê? Porque você vai ter produtos, muitas vezes, que você produz e ele tem unidade de medida em metro, unidade de medida em caixa, então fica muito difícil você criar um critério de rateio que faça sentido, sendo que os seus produtos têm características diferentes. E o que você tem em comum, né, entre eles é o tempo. Né? Então, o tempo que é gasto para fazer esse produto. Por isso, né, esse é o principal critério de rateio, tá, que o próprio Corp utiliza. Né, e aí, a literatura também diz que é uma das melhores opções. Tá? E aí, o que eu vou precisar para entender esse custo? Tá? Então, o custo do meu produto por unidade é bem simples, como eu estava falando para vocês. Ele vai ser o custo absorvido mais o custo de matéria-prima dividido pela quantidade produzida, não tem segredo. Então, exemplo que eu tenho uma ordem de fabricação de 100 unidades do meu produto X, que eu estou utilizando no exemplo, eu tenho ali, então, 10 mil reais de matéria-prima, que se originou daqueles materiais que foram apontados que eu falei no início. Tá? Então, 12 mil reais de custo absorvido que se originou da contabilidade, ou seja, né, então absorveu 12 mil reais de acordo com o tempo que esse produto trabalhou. Né? E aí isso me dá um custo de 22 mil reais total. Né? Se eu produzir 100 unidades do produto, ou seja, o custo total que eu gastei para produzir dividido pelas unidades é o custo do meu produto por unidade, no meu caso aqui 220 reais. Tá? Então, pessoal, entender esse cálculo é fácil e o Corp dá essas informações prontas. Então, eu vou mostrar agora na prática como que eu posso entender esse cálculo de custo utilizando o RP Corp. Tá?
Então eu vou compartilhar aqui minha tela, eu vou sair um pouquinho do slide e agora vamos um pouquinho para a prática, pegar um produto aqui e entender como que esse custo está sendo calculado. Tá? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, só um segundinho aqui, tá, pessoal? Já chega a tela aí para vocês. Ok. Pessoal, então, agora, direto na tela do Corp, eu estou no módulo de custeio de produção, tá? Como eu falo sempre desde o início, tá? Calcular o custeio de produção é a coisa mais fácil do mundo. O que eu preciso me preocupar? Eu preciso me preocupar em entender esse custo. A partir do momento que eu entendo como esse custo é calculado, eu começo a ter a possibilidade de tomar decisões, ter o discernimento para falar se aquele custo está correto ou não, né? E por que não está correto? Eu passo a ter discernimento para configurar a minha base de dados, tá? De acordo com a minha necessidade. Então, veja só, simplesmente se eu vir aqui, colocar o mês e o ano e mandar processar, o custeio, pronto, o custeio está processado. Mas a questão não é essa, a questão é, eu preciso entender esse cálculo. Tá? Então é necessário entender o cálculo, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? O Anildo aqui falando que a versão está desatualizada, né? Então, aqui é uma versão de teste que eu estou utilizando, tá, pessoal? Vamos lá. Então, vamos para um exemplo, tá? Eu separei aqui alguns códigos de produto, o qual existem nessa base, e vamos entender como esse cálculo é feito, tá? Então, eu vou pegar aqui o código do produto, o mês, o ano, e vou mandar gerar a minha análise. Tá? Então, né, já está me falando aqui qual é o meu produto, a descrição, quanto foi produzido, o custo, tá? E a partir desse custo a gente já começa a se questionar, tá? Por que o custo de R$ 2.349? Tá? Então, é fácil de entender. Tá? Para que eu possa entender esse custo, eu tenho esse extrato, onde eu vou ter aqui todas as matérias-primas, tá? A quantidade que foi utilizada em toda a produção do mês e o custo de cada matéria-prima. Então, veja só, né? Eu tenho aqui um produto de exemplo, produto acabado. Né? Ele é composto por várias matérias-primas, tá? Um item de embalagem, então aqui são dados, né, fictícios. Eu tenho aqui a quantidade que foi utilizada de cada uma dessas matérias-primas, tá? O custo unitário de cada uma dessas matérias-primas e tenho também o custo total de utilização de cada uma delas. Né? A partir desse momento, eu já entendo, então, que a somatória dessa coluna é simplesmente o meu custo de matéria-prima. Tá? Esse é o mais fácil de entender. Né? Agora vamos entender o custo absorvido, tá? Então veja só, o sistema está indicando que eu tenho aqui R$ 32 mil de custo absorvido. E da onde veio esse valor? Por que R$ 32 mil? Tá? Então veja o seguinte, veja que esse produto, em sua produção, utilizou uma máquina de pintura. Esse aqui é o nome fictício da máquina. Ele está me falando que foi utilizado 60 horas, tá? Então, quantidade utilizada barra tempo, tá? Ou seja, então se eu estou falando de matéria-prima é quantidade, se eu estou falando de tempo, ou melhor, se eu estou falando de processo produtivo é tempo e tempo em horas, tá? Então, 60 horas, tá? 60 horas. Se eu navegar aqui por essa tela, ele está me falando o seguinte, essa máquina de pintura, ela faz parte do meu setor de pintura, o centro de custo setor de pintura. Tá? Então, veja que no meu caso, eu já fiz uma divisão dos valores da contabilidade. Eu dividi na minha contabilidade tudo que eu tive de gasto produtivo no meu setor de pintura. O setor de pintura é um exemplo que eu tenho aqui de um setor produtivo
e já foi contabilizado nesse centro de custo folha de pagamento, energia elétrica, etc. Tá? Então, aqui o sistema só está falando o seguinte: a máquina de pintura faz parte do setor de pintura. Tá? Veja que o sistema também está me trazendo o seguinte: tá? Esse setor de pintura, tá? O custo total que você teve com ele durante o mês foi de R$ 391.516. Tá? Então, esse valorzinho aqui, tá? É o valor que eu gastei no meu setor de pintura. Tá? Então, da onde veio esses gastos, basta que eu navegue na tela anterior e eu tenho aqui, tá? Então, os gastos com o setor de pintura, e eu posso expandir, veja que isso vem da contabilidade, ó. Então, eu tenho assistência médica e odontológica, IPVA, salários da fábrica, cursos e treinamentos, então vários valores contabilizados, e aqui eu consigo navegar até achar o número do lançamento contábil se for necessário, tá? Ou seja, então eu vou na raiz, no fato contábil que eu falei lá no início, tá? Pois bem, então eu já vi, né, que o gasto do meu setor é esse de 391 mil e é composto aí, né, por várias contas, várias contabilizações. E aí, né, fica muito simples. O total de horas que foi trabalhado nesse setor, ou seja, todo o apontamento ou as horas de engenharia, né, veja, quando eu falo apontamento e horas de engenharia, eu falo isso por quê? Porque no ERP Corp eu tenho a possibilidade de configurar se eu quero utilizar horas do apontamento, ou seja, as horas que os operadores apontaram, ou se eu quero utilizar horas de engenharia. O que seriam horas de engenharia? É simplesmente um tempo padrão que faz parte da forma do produto, ou seja, da estrutura do produto. Tá? E aí, baseado nisso, o sistema está me falando, olha, neste setor de pintura, de acordo com tudo que, né, todos os processos que foram executados nesse setor, foi gasto um total de 723 horas. Tá? Então, se eu pegar e fazer um cálculo simples, vou abrir aqui a minha calculadora, tá? 391, tá? Dividido pelo de horas que foi trabalhado, tá? Eu chego num valor de R$ 541 reais por hora, tá? Então, eu chego nesse valor aí de R$ 541 reais por hora, bem tranquilamente, tá? E se a gente é exatamente o valor que o Corp está considerando, tá? Como o valor hora que custou, né, a utilização dessa máquina de pintura. Tá? Então, veja só, R$ 541 reais valor hora, a gente já entendeu de onde vem esse valor hora, e essa produção do meu produto acabado 418, ela utilizou 60 horas. Tá? Ou seja, 60 horas vezes 541 reais hora, eu chego facilmente aqui nos meus 32 mil reais de custo absorvido. Tá? Então veja como é simples, tá? Todos os produtos eles vão absorver proporcional ao tempo que eles gastaram, tá? Ao tempo que eles passaram pelo processo produtivo. Tá? Neste caso, este produto absorveu apenas 60 horas de todas aquelas 723 horas aí aproximadamente que a gente viu, né, que tinha sido gasto entre todo a produção. Tá? Então, se eu juntar agora 26 mil reais mais 32 mil reais, eu chego nos meus 58 mil reais de custo de produção, tá? Bem simples. E se, por último, eu pegar esse valor de 58 mil reais e dividir pela quantidade produzida, eu vou chegar no meu custo unitário. Tá? Então veja que facilmente eu consegui entender, né, como que o sistema calculou o custo do produto, e aqui eu já posso ter discernimento. Né? Poxa, o que pode estar errado, por exemplo, né, se eu percebo que o custo não está adequado. Né? O que pode estar errado? Primeira coisa, as matérias-primas elas estão coerentes? A quantidade e o custo? Se isso está coerente, menos um problema, ou seja, matéria-prima eu já entendi que está correto.
Então, o que me sobra é o custo absorvido. E o custo absorvido, nada que o valor total gasto no setor, né? E o quanto esse produto, né, gasta horas do setor. Então, o que pode estar alto ou baixo, né? Vamos imaginar que o custo, né? Simplesmente o valor do setor de pintura pode estar, né, errado, porque contabilizei errado, ou simplesmente a quantidade de horas que foi gasta para fabricar estar errada. Tá? Então, são as possibilidades que me restam aí. Eu vou verificar se faz sentido gastar 60 produtos. Se faz sentido, eu vou eliminando. Eu chego, então, que por exemplo, se os setores estivesse errado, aí eu a gente entender como que funciona esse cálculo de possa utilizar o sistema e possa mais desse você faça uma análise e descubra que está errado. Pessoal, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Antes de continuar, deixa eu só perguntar para quem está na sala, em relação à parte do cálculo de custo do produto, vocês conseguiram entender ou travou? Como que ficou? Me deem um retorno aí no chat, fazendo favor, porque dependendo de eu falo mais um pouquinho ali sobre o assunto. Perfeito. Algumas pessoas já conhecem essa parte, né? Outras pessoas, tá? Então o pessoal conseguindo entender a maior parte, tá? Então, enfim, tá? Bem resumido, tá? Caso alguém não tenha conseguido entender, mas lembrando, a primeira parte ficou gravada, então caso alguém precise rever, tá? Vai ser possível rever, tá? Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela. Vamos lá. Já está voltando, eu estou compartilhando a minha tela aqui, só um segundinho, tá, pessoal? Perfeito, tá? Então, caso alguém não tenha pego essa parte, é bem simples, tá? Custo de matéria-prima, todas as matérias-primas que foram utilizadas. Custo absorvido nada mais é do que o total que foi gasto no centro de custo dividido pela quantidade de horas, chego no meu valor hora, tá? Vezes a quantidade de horas, perfeito, tá? Então, esse é o valor absorvido. A soma dos dois, eu chego no meu custo total de produção, e aí, dividido pela quantidade produzida, eu chego no meu custo unitário, tá? Ok, então assim, agora que eu entendi, né, como que calcula esse custo, né, eu já começo a ter um pouco de discernimento para entender o que pode estar errado no sistema. Né? Muitas vezes, se eu contabilizei errado, se eu apontei horas erradas, se a minha matéria-prima está errada, então eu já começo a ter essa visão e, consequentemente, eu já posso, né, tomar decisões aí para a configuração do RP em relação ao custeio. Tá? Então, eu vou voltar aqui rapidamente para compartilhar com vocês o slide. Tá? Então, a gente entendeu na prática, né, como que eu entendo esse custo, o Corp me dá essa informação. Tá? E aí, vamos para o próximo slide para a gente chegar no finalmente, né, no que eu quero mostrar para vocês. A gente muda um pouquinho de assunto. Tá? Veja só, eu entendi como que o custo foi calculado, perfeito. Tá? E aí, existe hoje no sistema, tá, a contabilidade de custos automática, ou seja, o próprio custeio de produção, ele faz a contabilidade de custos automática para você. Né? E aí, é um dos assuntos aí
do nosso webinar é o que eu tenho de vantagem e o que eu tenho de desvantagem, né, em relação a esse assunto. Então, vantagens, tá? Vai evitar trabalhos manuais de contabilização, ele garante que o custo que é contabilizado é exatamente o custo analisado produto a produto, né? Ele distribui melhor o custo conforme as vendas, né? Ou seja, se houver menos venda, haverá menos custo, e se houver mais venda, haverá menos custos, ou seja, há uma distribuição melhor desse custo conforme as próprias vendas, tá? E desvantagens que isso pode ter em relação à contabilização automática, para quem é do lucro real, né? Então imagine uma situação em que a empresa comprou muito num período, né, e ela não vendeu. Então isso pode aumentar o IR da empresa, por quê? Porque o custo ele vai ser sempre proporcional ao valor vendido. Tá? Então é importante deixar claro que existe uma diferença, né? Quando eu vou optar por fazer uma contabilização automática pelo RP Corp, a forma com que ele vai contabilizar os custos vai ser sempre proporcional às vendas. Então, se eu tenho situações onde eu compro muito num determinado período e não vendo, né, eu usar essa metodologia pode ser que aumente o meu IR, então eu tenho que tomar cuidado em relação a isso. Tá? Então, indo para um exemplo prático, tá? Então, normalmente, quando as empresas contabilizam manualmente, como que elas fazem isso? Tá? Ela vai fazer um cálculo de o CPV, ou seja, o custo do produto vendido, ele é igual ao saldo inicial mais compras menos saldo final. Tá? Ou seja, nesse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho, né, R$ 1.000 de saldo inicial, comprei de matéria-prima R$ 500, meu saldo final era zero, então o custo é 1.500, ou seja, essa conta assume que toda a diferença que existe, né, é o custo. Então, a questão aí é a seguinte, veja que neste exemplo de contabilização manual que muitas empresas fazem, tudo que é diferença vira custo. Né? Então, se eu contabilizo toda a diferença como custo, né, aqui no meio desse custo eu posso ter, por exemplo, inventários, perdas, e que não necessariamente eu queria considerar isso como custo. Né? Ou, por exemplo, eu posso ter situações onde foi simplesmente alterado o custo de um produto, né? Foi corrigido o custo de um produto, e isso automaticamente vai entrar no meu custo, por quê? Porque eu estou pegando simplesmente a diferença de saldo inicial e saldo final. Inclusive, imagine que a empresa não teve muitas vendas nesse período. Né? Se a empresa não teve muitas vendas nesse período, todo o consumo, ou seja, se eu utilizei a matéria-prima para produzir, né, ela saiu do meu estoque e, consequentemente, ela é reconhecida como um custo. Tá? Então, por isso que eu costumo falar que tem esse cuidado. Tá? A contabilização manual, baseada em saldo inicial e saldo final, ela tem uma diferença, né, com a contabilização automática que o Corp faz. E aí um exemplo de como o Corp faz essa contabilização automática. Né? Então, todo o custo de matéria-prima e custo de mão de obra, enfim, e outros custos, eles são enviados para o ativo, ou seja, veja só, eu dei um exemplo, ele está acreditando uma conta de custo, ou seja, estou retirando, né, essa conta de custo e estou debitando no meu ativo estoque de produto acabado. Tá? Ou seja, então todo o gasto produtivo ele é transferido primeiro para o ativo e depois, conforme as vendas, ou seja, conforme as notas fiscais de venda, aí sim que eu vou tirar isso do meu ativo produto acabado, tá? Então eu vou fazer um crédito no ativo, tá? E um débito no resultado do custo das vendas. Tá? Ou seja, então nesse caso, sempre o custo vai ser proporcional às minhas vendas. Tá? Se não vendi, não tem custo. Se vendi, tem custo. Tá? Ao contrário da outra metodologia. Tá? Então, eu acho importantíssimo,
apresentar essa diferença. Né? E veja só, como que eu faço isso no Corp? Né? Como que o Corp vai fazer essa contabilização? Né? Então, voltando rapidamente aqui para a tela do Corp, eu vou compartilhar com vocês mais uma vez. Só aguardar a tela chegar até vocês. Veja só, então voltando para o custeio de produção, eu tenho aqui uma aba de lançamentos contábeis. Tá? É claro que para que isso funcione é necessário uma configuração prévia, mas eu tenho aqui simplesmente uma função para gerar os lançamentos contábeis. O que vai acontecer? Veja que aconteceram 3 principais lançamentos contábeis. Tá? Um lançamento contábil da baixa de toda a matéria-prima utilizada na produção, um lançamento contábil da entrada dos custos produtivos no ativo e um lançamento contábil referente ao custo efetivo das vendas. Tá? Então, se eu pegar esses lançamentos contábeis e navegar, né, até o módulo de lançamentos, eu vou perceber que a contabilização que foi feita, tá, é exatamente o que eu tinha mostrado no exemplo anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, veja só, nessa base de teste, tá? Então, a contabilização da baixa da matéria-prima utilizada na produção, ela acreditou todos os tipos de materiais que foram utilizados, ou seja, matéria-prima, material de embalagem, produto em elaboração, até mesmo um pouco de produto acabado, e ela debitou isso, tá, no custo de utilização de insumos, que foi uma conta que foi criada para representar todos os insumos utilizados durante o mês. Né? Então, essas contas elas vão vir dos próprios produtos, ou seja, se eu baixei uma matéria-prima lá no cadastro do meu produto, eu vinculo ela a uma conta de matéria-prima, vinculo esse material a uma conta de matéria-prima e, consequentemente, o sistema vai saber, né, de qual conta baixar. Tá? Indo para o próximo lançamento, tá, eu tenho aqui o lançamento de entrada dos custos produtivos no ativo. Tá? Ou seja, então, ele vai zerar, tá? Veja que tem uma conta de zeramento, tá? Ele vai zerar toda aquela matéria-prima que foi baixada e mais os outros custos que participaram do meu custeio, como, por exemplo, salários, folha, etc., tá? Benefícios, energia, né? Então, ele vai simplesmente zerar esse valor, tá? Então, eu tenho uma conta aqui de zeramento do custeio de produção, e ele vai distribuir isso entre os produtos em elaboração que ficaram em estoque e os produtos acabados que foram produzidos. Tá? Ou seja, então está entrando isso no meu ativo. Essa que é a principal diferença. Tá? Então, a partir do momento que entrou no ativo, veja que todo esse custo ele está temporariamente represado no seu ativo. Né? Quando que vai acontecer a baixa? Né? Essa baixa vai acontecer conforme as vendas. Tá? Então, se eu for para o próximo lançamento contábil que foi feito, né, é o lançamento contábil referente ao custo das vendas, aonde, né, eu tenho aqui, então, um débito numa conta de custo dos produtos e mercadorias vendidos, ou seja, tudo que foi vendido, tá? E aí, um crédito nas contas que representam, ou seja, nas contas que estão sendo baixadas do ativo, né? Ou seja, a maior parte aqui produto acabado, tá? Um pouquinho de matéria-prima, né? E aí, então, esse é o custo do produto vendido contabilizado automático. Tá? Mas veja só, ele foi contabilizado pelo Corp, tem a diferença, sempre vai existir essa diferença da contabilização baseada em saldo inicial, compras e saldo final. Tá? Sempre esse lançamento vai depender das vendas, tá, pessoal? Enfim, então falamos um pouquinho aí sobre a contabilidade de custos e agora, finalmente, eu vou poder mostrar para vocês, né, qual é o ganho que a empresa tem fazendo tudo isso. Tá? Então vamos voltar rapidinho aqui para os slides. Tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela. Tá? Então, como que eu posso acompanhar isso, né, tudo isso que a gente fez,
como que eu posso acompanhar para ter certeza de que os produtos estão sendo vendidos por um preço que faz sentido para a empresa, né? E quais são os produtos ou quais são as vendas que não estão fazendo sentido para a saúde econômica da empresa, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o conceito da margem de contribuição. Tá? Então, uma breve descrição do conceito. Tá? Ele representa a margem de contribuição, né? Ela representa o valor que sobra da receita total gerada pelas vendas de produtos, menos os custos e as despesas variáveis. Esse valor que sobra, ele é destinado para o pagamento das contas fixas, né? E também contribui para o lucro. Tá? Então, vamos entender como interpretar essa margem de contribuição e como que o Corp vai te dar essa informação pronta. Tá? Então, vamos para o próximo slide. Talvez eu precise dar um zoom aqui, porque esse slide aqui ficou com um texto bem grande, tá? Talvez esteja pequeno para vocês. Se conseguirem me dar um feedback aí, se estão conseguindo ler, se está legível. Caso não consiga, eu dou um pouquinho de zoom aqui. Perfeito, tá? Então, nesse exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo de uma DRE. Tá? Então, veja só, na minha DRE, eu tenho ali uma receita bruta de 4 milhões. Tá? Veja que eu tenho, né, uma separação. Eu trouxe por primeiro todos os custos e despesas variáveis em relação à venda. Tá? Então, só o que varia em relação à venda. Né? Veja só, então eu tenho lá deduções por ICMS, PIS, COFINS, custo das vendas, frete sobre vendas, ou seja, fretes que eu banquei sobre venda, comissões, tá? Ou seja, comissões que foram pagas sobre a venda, tá? E isso foi subtraído da receita bruta. Tá? E aí, veja só, sobrou um valor de 521 mil reais. Tá? Então, veja só, isso representa 11,85% da minha receita bruta neste exemplo que eu estou dando. Tá? E aí, veja o seguinte, eu tenho uma continuação. Né? Para baixo da minha DRE, eu separei toda a parte que é fixa. E quando eu falo fixa, eu estou falando também fixa em relação às vendas. Né? Ou seja, por exemplo, salários do administrativo, propaganda, tudo isso não vai variar conforme as vendas. Né? Ou seja, se eu vender ou não vender, o salário vai ter que ser pago. Se eu vender ou não vender, o gasto que a empresa fez com publicidade vai ter que ser pago. Então, isso não vai variar em relação às vendas. E aí, veja só, então eu tenho 100 mil reais, né, de pessoal da administração, 50 mil reais de propaganda e publicidade, tenho, né, coloquei ali exceto comissão, não tem nada a ver com comissão aquilo, tá? Tenho mais 150 mil, né, de despesas administrativas e tenho mais 7 mil e pouquinho ali de tributos, IPVA, IPTU, que não tem nada a ver com venda também, tá? E veja que me deu um total fixo ali de 307 mil reais. Tá? Ou seja, isso representa 7% da receita bruta. Tá? Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte, né? Nesse exemplo, veja que as despesas fixas elas representam 7% do faturamento bruto. Tá? Então, qualquer venda que eu faça e que depois de pagar essas despesas variáveis, ou seja, custo, frete, comissão e impostos sobre a venda, qualquer venda que sobre menos do que 7%, né, ela não é interessante para a empresa. Né? Por quê? Porque ela não vai ajudar nem a pagar os custos fixos, muito menos vai contribuir para o lucro. Né? Então, qualquer venda que esteja acima disso passa a ser interessante para a saúde econômica da empresa. Né? Então, veja só, eu tenho esse exemplo, né? Um exemplo qualquer de uma DRE.
Então imagine que você tirou a DRE da sua empresa e se deparou com esse resultado, né? Imagine que depois ali do total fixo eu vou ter despesa financeira, um imposto de renda, mais alguma outra coisa, e vai me sobrar um lucro. Ou seja, a empresa está dando lucro, né? Porém, aí entra mais uma vez aquilo que eu tinha me questionado no começo, né? Ou melhor, a pergunta que eu tinha deixado no começo. Dentre todas as operações que a empresa fez, né? Quais são as que melhor contribuíram e as que não contribuíram para pagar essa despesa fixa e, consequentemente, né, não geraram lucro ou geraram lucro para a empresa. Tá? Então, o que a gente vai ter de interessante aqui no Corp? Tá? Imagine só, tirei a minha DRE. Agora eu vou voltar a tela aqui para poder mostrar o Corp. Tá? Só aguardar a tela chegar até vocês. Ok. Então veja só, estou aqui no módulo de custeio de produção. Tá? Aqui na aba de lançamentos contábeis, eu tenho um relatório chamado custo das vendas. Tá? Esse relatório de custo das vendas, eu vou imprimir ele agora e vocês vão ver exatamente o jeito que o Corp vai imprimir e vai dar a informação para vocês. Então vamos lá. Então eu vou imprimir o custo das vendas referente ao mês de maio, tá? Então veja só, a minha empresa teste, né? Todo o mês de maio, do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, tá? E vou mandar gerar. Ele vai gerar um Excel para mim, tá? Esse Excel eu já vou colocar que eu quero salvar no modelo XLSX, né? Que é o modelo mais recente aí do Excel. Eu vou nomear ele aqui, né? Veja que eu já tenho ele impresso uma vez, mas eu vou colocar aqui então CPV2, tá? CPV2, ou seja, custo dos produtos vendidos. Tá? E eu vou salvar. Veja que o próprio já vai abrir esse relatório em Excel para mim. Interessante nesse relatório, né? O que vai ter de interessante agora? Tá? Então, só, a primeira parte do relatório, a primeira aba que eu tenho gerada aqui no Excel, ela é uma aba que tem todos os dados dos produtos que foram vendidos, quais as notas fiscais, qual a data de emissão, a quantidade, qual é o custo que foi baixado, né, desse produto, tá? Qual o valor de venda, valores de impostos, valores de comissão que você calculou, né, sobre essas vendas, enfim, né, CFAPs aqui, enfim, é todo um relatório grande, eu diria, né, mas que tem várias informações e essas informações elas foram resumidas em outras abas, tá? Então veja só, o que é interessante para a empresa agora, né? Veja que eu tenho aqui, ó, resumo por produto, é uma das abas que eu tenho aqui. Esse resumo por produto, ele vai trazer de forma resumida todos os produtos que foram vendidos, tá? Qual é o valor que eu vendi de cada um desses produtos, qual é o total de custo, tá? Qual é o total de impostos, ou seja, ICMS, PIS, COFINS, todos os impostos que são por dentro do valor, né? Qual é o total de comissão que eu paguei sobre a venda desses produtos. Esse total de comissão ele vai vir do módulo de comissão do Corp, tá? Qual é o total de frete sobre a venda que eu banquei em cada um desses produtos, e isso vai vir lá do conhecimento de frete, quando eu amarro o conhecimento de frete à nota fiscal emitida. Tá? Ele vai me trazer desconto financeiro, ou seja, descontos que eu tenha aplicado nas parcelas da nota fiscal. Tá? Vai trazer aqui para mim, e ele vai trazer para mim uma margem, tá? Ou seja, o quanto está sobrando, né? Veja só, eu vendi por esse valor, e aí veja que tem o sinalzinho de mais, e todos essas colunas que tem o sinal de menos, ele vai subtrair, e eu vou chegar numa margem em dinheiro, e consequentemente numa margem em percentual. Tá?
E aí, o que, que eu posso fazer? O que, que é interessante? Veja só, mais uma vez, né? Olhando o cenário geral da empresa, está sobrando 11,54% após subtrair todas as despesas, né? Todas as despesas variáveis em relação à venda. Então, num cenário geral, né, comparando com aquela DRE que eu mostrei anteriormente, ok, né, vai sobrar dinheiro para o lucro, vai sobrar dinheiro para contribuir com as despesas fixas. Mas a questão é a seguinte: agora eu posso trabalhar isso no nível de produto, né? Ou seja, eu poderia pegar aqui e classificar quais são os produtos que me deram a maior margem, tá? Então eu vejo que são esses produtos aqui que eu tive uma maior margem, tá? E posteriormente eu posso ver produtos que me deram menor margem, tá? Então veja só, esse produto aqui foi o que eu tive mais margem, tá? Se eu der 2 cliques, né, em cima do valor, o próprio Excel vai levar para todas as notas fiscais que foram emitidas desse produto. Por quê? Porque aqui é uma tabela dinâmica, né? Uma tabela dinâmica baseada nesse outro relatório grandão que eu tinha colocado anteriormente. E aí aqui eu vou ter então todos os produtos, em qual nota fiscal que saiu, qual foi a data de emissão, quanto que foi vendido, qual é o custo do produto, qual é o valor de venda do produto. E aí eu percebo o seguinte, tá? Por que, que isso está me dando uma margem muito boa? Tá? Veja que é uma situação em que eu não tenho impostos, ou seja, né, se a gente for visualizar isso daqui, é uma situação de exportação, tá? Veja que é uma CFOP de exportação. Tá? Então, isso está me dando uma margem boa porque eu não tenho impostos aqui pelo fato de estar exportando. Então, eu já consigo perceber se a empresa tentar, né, canalizar mais energia, investir mais na venda desses produtos de exportação, talvez eu possa ter uma margem melhor. Né? Então, eu começo a ter a possibilidade de visualizar esses dados. Né? Ou veja o contrário, vamos pegar, por exemplo, né, vamos classificar e vamos ver os itens que tiveram a menor margem. Né? Ok? Então ele classificou aqui para gente e eu já estou vendo aqui um produto, né, que ele está me dando uma margem. Veja só, o total que foi vendido foi R$ 110 mil. Né? O custo foi R$ 103 mil. Porém, né, contando com os impostos, comissão e o frete que foi bancado, essa operação, ou melhor, a venda desses produtos, não foi interessante para a empresa. Eu perdi margem aqui. Veja que o quanto está me sobrando aqui não vai contribuir para pagar com o meu custo fixo e muito menos com o lucro. Né? Então, eu poderia simplesmente, né, dar 2 cliques em cima aqui do produto e eu já vou encontrar todas as notas fiscais de venda desse produto. Então veja só, notas fiscais, o custo do meu produto ele está mais ou menos aí R$ 23, R$ 26, tá? Porém, ele está sendo vendido, ou seja, o valor que está saindo em nota fiscal de venda é bem parecido com o custo, ou seja, não está sobrando margem, eu não estou conseguindo aí uma margem nesse produto. Né? Então, se esse custo, se eu criei um critério de rateio justo, né, e esse custo está coerente, eu já sei que aqui eu tenho um problema com o valor unitário que está sendo vendido. Né? O valor unitário que está sendo vendido não cobre esse custo. Ele é menor, ou melhor, né, o valor unitário ele é até maior do que o custo, perfeito. Mas ele não está cobrindo, ele não vai cobrir as outras despesas que eu vou ter de ICMS, PIS, COFINS, frete e comissão. Né? Ou seja, nessa operação a empresa não está ganhando, ela simplesmente está perdendo margem e não vai sobrar dinheiro para pagar as despesas fixas. Né? Ou seja, então eu consigo ter essa visão dos produtos que dão a maior margem e a menor margem através desse relatório. Eu tenho aqui também um resumo, tá? Por UF, tá? Ou seja, por estado.
Então, quais são os estados que me dão melhor margem? Eu posso simplesmente classificar, tá? Aqui, e disparadamente eu vejo que nessa base de dados, nessa empresa teste, né, exportação é a maior margem, né, sem dúvidas. Tá? E veja que eu tenho alguns estados aqui que não estão me dando margem. Tá? Então, eu poderia, mais uma vez, né, dar 2 cliques aqui em cima do valor que eu tenho para o estado, né, e eu consigo ver todas as notas fiscais referentes a esse estado. Tá? Então, nota fiscal por nota fiscal que saiu para esse estado. A mesma coisa, eu tenho aqui uma visualização por clientes, tá? Ou seja, eu posso mais uma vez ver, né? Agora tem uma nova visão. Quais são os clientes que estão dando mais margem para minha empresa, né? E quais os que estão dando menos margem, tá? Eu estou acompanhando aqui, a tela deu um delayzinho, tá? Agora acho que voltou. Estou na visão de clientes, tá, pessoal? Eu já volto na visão de estados, tá? Mas veja só, eu estou na visão de clientes agora. Veja, estou na aba resumo por cliente. Tá? Algumas pessoas ainda estão no resumo por produto, tá? Vamos só aguardar um pouquinho para estabelecer a tela do pessoal e o pessoal poder ver o resumo por cliente. Ah, perfeito. A tela do Mike agora já foi no resumo por cliente. Mike, então eu já volto no resumo por estado. Tá? Vamos dar uma exploradinha aqui no resumo por cliente. Veja só. Então eu tenho aqui, mais uma vez, eu posso classificar. Tá? Eu vou ver aí os clientes que estão me dando maior margem. Tá? Então eu posso, né, veja que eu posso pegar a margem em dinheiro ou a margem em percentual. Tá? Eu estou usando aqui a margem em dinheiro. Então, os clientes aí que mais me deram margem no período foram esses daqui, tá? E aí, mais uma vez, se eu der 2 cliques, tá? Eu vou poder ver aí nota fiscal por nota fiscal que saiu para esse cliente, tá? O valor do custo, o valor, né, que está sendo vendido, tá? Mais uma vez, quais os clientes que estão me dando a menor margem, né? Ou seja, veja, esse cliente aqui não está me dando uma margem boa. Tá? Eu dou 2 cliques e eu vejo aqui quais foram os produtos vendidos, tá? Qual é o custo de cada produto e qual é o valor unitário. Veja só, neste caso em específico, o que foi vendido para o cliente está com um valor aí abaixo do preço de custo. Tá? Então, realmente, não tem como sobrar margem. Né? O valor que está sendo praticado não está nem sequer cobrindo o custo do produto. Tá? Então, eu tenho aí a possibilidade de fazer essas análises. Tá? Vamos voltar aqui rapidamente para a análise por estado. Tá? Algumas pessoas não conseguiram ver a análise por estado. Deixa só aparecer aí na tela para vocês que eu já mostro a análise por estado. Vamos compartilhar mais uma vez a tela aqui, pessoal. Compartilhar. Pessoal, respondendo algumas perguntas, tá? Os impostos, eles vêm da nota fiscal de saída, sim, tá? Ou seja, aquela primeira tabela, que é a tabela geral, os impostos vêm exatamente do item da nota fiscal, ou seja, ICMS, PIS, COFINS, tudo da nota fiscal, tá? Vamos lá. Então, análise por estado, ou seja, quais os estados estão me dando maior margem e eu vejo de cara que exportação, mais uma vez, né? Ou seja,
tudo se confirma, né? Os produtos que foram exportados, um único produto, melhor dizendo, que é exportado, ele me deu a melhor margem, e analisando por estado eu vejo, né, disparadamente a melhor margem é a exportação, né? Depois eu tenho o estado do Rio de Janeiro. Se eu quiser, eu clico aqui 2 vezes sobre o valor e eu vou ver todas as vendas que aconteceram para o Rio de Janeiro de forma detalhada, ou seja, quais os produtos foram vendidos, tá? Qual é o custo, qual o valor de venda e os impostos que tiveram em cada uma dessas notas. Tá? Acho que a tela está um pouquinho atrasada aí para vocês mais uma vez, tá? Só aguardando carregar a tela e a gente já dá continuidade. Ok? Então veja só, o que, que eu fiz? Eu dei 2 cliques sobre o valor do Rio de Janeiro, tá? E ele me levou para todas as notas fiscais que foram emitidas do Rio de Janeiro, trazendo custo, valor unitário, né, os impostos e todos aqueles descontos que são subtraídos para que eu chegue na minha margem de contribuição. Enfim, então veja só, esse relatório ele sai prontinho para a empresa, né? Só que é claro, não é tão simples assim. Para que eu tenha esse relatório, eu preciso que tudo esteja devidamente configurado, que o custo esteja calculado corretamente. Eu preciso estar utilizando, por exemplo, o módulo de comissão. Eu preciso é, vincular as notas fiscais de venda aos conhecimentos de frete, ou seja, como eu falei lá no início, mais uma vez mostra que o custo ou a análise de custo ela é um reflexo de tudo que está sendo utilizado no sistema. Tá? Então, só mostrando aqui mais uma vez onde que pode ser gerado o relatório. Tá? Então, vamos voltar aqui para a tela do Corp. Tá? Então, aqui, ó, só esperar aparecer a tela para vocês. Perfeito. Então, dentro do custeio de produção, eu tenho a aba lançamentos contábeis e dentro dessa aba eu tenho relatórios custo das vendas. Tá? Então, eu posso extrair esse relatório a partir desse menu. Tá? Mas lembrando, tá, pessoal, para que isso faça sentido, é necessário que o custo realmente esteja muito bem dividido, muito bem calculado, e que todas as outras despesas de comissão, etc., estejam sendo calculadas pelo sistema. Tá? Pessoal, então só voltando aqui para a nossa apresentação. Tá? Veja só, eu consigo, através do Corp, né, tirar uma visão de quais os produtos, quais os clientes, quais as operações, quais estados estão me dando um melhor retorno, ou seja, estão contribuindo para pagar a parte fixa e está sobrando para o lucro. Veja que a partir do momento que eu conheço esses números na minha empresa, eu já tenho discernimento até para uma proposta comercial eu reprovar ou aprovar essa proposta porque a margem que está me trazendo não é interessante. Né? Simplesmente concorda que se eu pegar o valor de venda, subtrair o custo do produto, subtrair, né, eventuais comissões, despesas com frete, e, enfim, as outras despesas variáveis em relação às vendas, eu já sei um percentual que vai me sobrar, e se isso for menor do que o meu custo fixo, né, eu já sei que não dá, né? Eu vou perder dinheiro fazendo aquela operação.
Então, é um número importante de se conhecer até para tomar a decisão da aprovação de uma proposta comercial, por exemplo, né? Ou seja, eu vou antecipar, né? Antes mesmo de ser faturado, eu já sei que aquela venda não está fazendo sentido para a saúde econômica da empresa. Enfim, pessoal, então o que eu queria trazer para vocês hoje, tá? É isso. Infelizmente a gente aí travou um pouquinho as telas, né? Teve uma queda na nossa conexão. E aí a gente teve que interromper um pouquinho, mas espero que eu tenha conseguido trazer aí para vocês como aplicar esse conceito da margem de contribuição, como dar uma estruturada aí na parte de custos, como que funciona a contabilidade de custos, e veja que isso responde à pergunta principal do nosso webinar, né? O quanto que está sobrando de dinheiro, né, depois de pagar essas despesas. E esse quanto em percentual me responde se a venda está sendo boa ou não para a empresa. Tá? Enfim, então, espero de verdade mesmo que eu tenha conseguido passar isso para vocês e como extrair isso do Corp. Tá? Agradeço aí a presença de vocês. Tá? Sigam as redes sociais da Corp. Tá? Então, LinkedIn, aponta a câmera do celular de vocês aí para o QR Code, vai levar para o LinkedIn, para o Instagram. Tá? Se inscreve no canal do YouTube também. No canal do YouTube sempre tem muitas novidades aí que a Corp está postando. E aí, dúvidas, pessoal, eu estou à disposição. Tá? Pode enviar aqui no chat que eu respondo alguma eventual dúvida que vocês tenham, tá? Não deixem de seguir aí as redes sociais da Corp para ficar por dentro. Estou aí à disposição, tá, pessoal? Respondendo então a dúvida do Mike, tá? Possível alocar, né, a produtos em estoque o custo de armazenamento, tá? Possível sim, tá, Mike? Porém, é importante às vezes a gente entender caso a caso, tá? Por exemplo, tá? É, imagine que esse armazenamento foi feito por um terceiro, tá? Esse terceiro, ele vai emitir uma nota fiscal para você, né, da cobrança desse armazenamento, isso vai ser contabilizado, e essa conta contábil que vai receber essa carga, ela pode ser dividida entre o custo de produção, o custo dos produtos vendidos, tá? Porém, como eu falei, depende de caso a caso, tá? Vamos ver aqui o que o Mike falou. Exemplo de itens que permaneçam vários meses estocados antes da venda, tá? Então, como eu falei, imagino eu que esse custo de armazenamento deve ser o custo que você tem, que você paga para um terceiro armazenar para você, né? Imagine que você mandou o teu produto para um centro de distribuição. Esse terceiro, né, vai emitir uma nota fiscal da cobrança, e essa cobrança pode ser contabilizada no resultado, e lá no módulo de custeio de produção eu vou informar que essa conta participa do meu custeio. Então, tudo que eu produzi no mês, esse valor que eu tenho de armazenagem, ele vai agregando ao custo do meu produto. Tá? Então, é possível sim, tudo que tiver contabilizado no Corp, eu posso informar para o custeio de produção que aquela conta participa, né? Consequentemente, isso pode ser rateado aí depois para os setores produtivos, né? Pode ser criado um critério de rateio que você ache relevante, né? E, consequentemente, todos os produtos que passam pelos processos que estão ligados aos centros de custo absorvem também esse valor. Tá? Alguma outra dúvida, pessoal? Mike, não sei se consegui esclarecer a sua dúvida. Caso eu não tenha conseguido, pode escrever mais aí, tá?
Respondendo, então, a pergunta da Cláudia, tá? A planilha dinâmica, ou seja, esse relatório que a gente extraiu, ele está a partir de qual versão do Corp? Né? Então, a partir da versão 2022.1, Cláudia, a partir dessa versão, a gente já tem esse relatório com as planilhas dinâmicas. Só para vocês saberem, esse relatório é um relatório que já existia no Corp, porém ele foi melhorado, né? Então, a partir da versão 2021.1, perdão, pessoal, falei 2, eu acho, né? Mas vamos corrigir. Então, vamos lá. A partir da versão 2022.1, tá? Caso eu tenha falado errado, esse relatório já está disponível contendo todas essas informações que eu passei. Alguma outra dúvida, pessoal? Às vezes, algum detalhe que passou batido, que ficou a dúvida de vocês, aproveite a oportunidade. Ok, então, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês. Né? Fiquem à vontade aí agora. A gente já começa agora o encerramento, tá? Ó, o Everton mandou uma dúvida. Calcula retrabalho e reprocesso. Tá? Vamos lá. Então, assim, quando a gente está falando de retrabalho, né, isso provavelmente ele já está contabilizado, né? Concordo que na verdade o que acontece, vamos imaginar, por exemplo, a folha de pagamento das pessoas que trabalham, né? Isso está contabilizado no Corp, né? E caso eu tenha um retrabalho numa ordem de produção, em algum produto específico, né? É possível registrar hoje no sistema esse retrabalho e o que vai acontecer na prática? Consequentemente, a quantidade de horas que você gastou nesse produto ela vai aumentar. Então você concorda que na prática o valor que vai ser rateado para esse produto vai ser maior, né? Ou seja, então aquela mão de obra, o salário das pessoas que trabalharam, ele vai ser absorvido no produto, né? E se eu gastei mais horas, tende a dar uma encarecida no custo do produto. Tá? Então, é sempre baseado aí no tempo registrado, mas sim, é possível, então, registrar aí um tempo gasto com retrabalho e, consequentemente, esse tempo ser levado em consideração na hora do rateio que o custeio faz. O Everton perguntou, tá? E comissões por venda, tá? Lembrando, tá, Everton? Então, assim, a partir do momento que eu calculo as comissões no Corp, né, então o Corp tem um módulo de comissão, a partir do momento que eu calculo essas comissões no Corp, elas passam a fazer parte daquele relatório. Veja o seguinte, aquele relatório, ele mostra cada uma das notas fiscais, né, e ele consegue trazer a comissão que foi calculada para aquela nota fiscal. Ou seja, então na prática você tem ali a comissão por nota fiscal de venda, tá? Deixa eu compartilhar rapidinho aqui a tela, talvez aí não sei se passou batido isso, tá? Mas vamos lá. Então, para ajudar a responder aí a pergunta do Everton, tá? Vamos lá, então veja que esse relatório, esse Excel que foi extraído, ele tem aqui o produto vendido, a nota fiscal, a data da emissão, e uma das colunas que ele tem é o valor da comissão que aconteceu sobre essa venda. Tá? Ou seja, então aqui ó, foi vendido o produto acabado 409, a nota fiscal número 12985 da série 4, a data de emissão no dia 5 de 5 de 2022, né?
E veja que para esse produto foi pago um valor de R$ 82,94 de comissão. Tá? Ou seja, então essa comissão ela já veio, né, é específico dessa nota fiscal, porém ela vem do módulo de comissão do Corp. Ou seja, então eu preciso estar com esse módulo estruturado, implantado e funcionando, e aí eu vou conseguir, né, que o sistema subtraia essa comissão do valor vendido, consequentemente, para chegar lá naquele resultado do que está sobrando de dinheiro. Tá? Consegui responder a tua pergunta, Everton? Esclareceu? Respondendo à pergunta do Mike, tá? Então, comissões de representantes de terceiros que recebam a nota, mas não tem no módulo, tá? Então, Mike, o ideal, mesmo que seja só por nota fiscal, né, ou seja, né, é muito comum, na verdade, que o representante da empresa seja um terceiro e que você pague ele via nota fiscal, tá? O que seria interessante? É interessante estruturar para que o valor calculado pelo sistema, ou seja, lá no módulo de comissão, ele seja calculado, tá? Ou seja, então cada uma das vendas que eu fizer, o sistema vai calcular a comissão. E veja que o módulo de comissão ele vai ter a finalidade de trazer para você também um controle do que você precisa pagar, o que já foi pago, o quanto que tem mesmo antes de chegar a nota fiscal, provisões de comissão. Então, o ideal mesmo é adequar isso, né, para que a comissão seja calculada pelo sistema e aí, posteriormente, você pode vincular a nota fiscal normalmente, tá? Efetuar a entrada dessa nota fiscal normalmente. Tá? Então, mas o ideal é que a comissão seja calculada pelo Corp. Tá? Mike, consegui responder a tua pergunta? Então, aproveitando o espaço para responder a pergunta do Jefferson, tá? Como que o sistema considera os gastos, né, os gastos gerais de fabricação, o famoso GGF, de centros de custo indireto, por exemplo, qualidade e manutenção. Tá? Então, como que funciona isso, Jefferson? Primeiro, eu preciso contabilizar esses valores, tá? Para os respectivos centros de custo. Então vamos imaginar o seguinte: imagine que eu contabilizei o salário do pessoal que trabalha na contabilidade e eu contabilizei isso, né, para o centro de custo de qualidade, beleza? Concorda que esse centro de custo de qualidade ele não é um centro de custo produtivo, efetivamente, né? Muitas vezes assim, ele não é um centro que vai me produzir, ou até mesmo falando, por exemplo, um almoxarifado. Almoxarifado ele também não vai produzir nada, né? Mas ele trabalha para a produção. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou informar para o sistema lá no módulo de custeio de comissão, lá nas configurações, eu vou informar que eu quero que esse valor contabilizado para a qualidade ou para o almoxarifado, eu vou informar que eu quero que isso seja distribuído, ou seja, rerateado, tá? Entre os produtivos. E como que é esse critério de rateio? Ele pode ser feito de duas formas. Uma delas é eu definir percentuais manuais no sistema, tá? Ou seja, então eu vou pegar a qualidade e dividir 60% para o setor produtivo 1 e 40% para o setor produtivo 2. Né? Então eu fiz uma divisão e os setores produtivos vão absorver 60-40 a qualidade. Outra forma de fazer isso é utilizando o rateio automático do sistema. Como que é o rateio automático do sistema?
é sempre proporcional em relação ao tempo, ou seja, o setor o setor produtivo que mais trabalhou em relação a horas vai receber a maior carga. Tá? Então, mesmo esquema. Se o setor trabalhou 60% das horas totais, ele vai receber 60% da carga da qualidade, ou seja, então é um re-rateio. Tá? Então, respondendo, é possível sim, só precisa configurar, tá, como que você quer fazer esse rateio. Então, como que você pode fazer isso? Simplesmente vai no Corp, no módulo de custeio, configurações, percentuais de rateio, e aí você pode definir um percentual manual ou nos parâmetros do custeio você pode colocar que você quer um rateio automático. Tá? Então, por exemplo, né, veja que aqui eu tenho um centro de custo chamado solda, que estaria sendo rateado 100% para o setor de pintura. Tá? Então, é simplesmente uma configuração que foi feita, mas se eu não quiser definir percentuais, veja que eu posso definir aqui mais itens, né, aqui embaixo, mais centros de custo. Se eu não quiser definir nada manual, não quero percentuais manuais, eu venho no meu custeio, nos parâmetros, e eu informo que eu quero rateio automático ao invés de rateio com percentual. Tá? Tranquilo, Jefferson? Consegui responder a sua pergunta? Perfeito. Pessoal, alguma outra dúvida? Eu estou à disposição. Bom, então acredito que as dúvidas aí principais tenham sido mandadas, né? Acredito que a gente conseguiu responder aí também as principais dúvidas. Então, com isso, tá, pessoal? Vou dar início aí, ou melhor, vou encerrar, melhor falando, o nosso webinar. Tá? E aí, enfim, a gente viu aí o que a gente consegue ganhar implantando um custeio de produção e estruturando muito bem esses custos. Então, caso haja interesse, contratem aí, né? Estou à disposição, tá? Para prestar a consultoria para a implantação desse módulo, tá? E tentar auxiliar vocês aí da melhor forma possível para que vocês façam uma boa implantação, tá? E consigam ver efetivamente aí todos esses resultados acontecendo. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês.